Pessoal, meu nome é Michele Donegá. Nós vamos trabalhar nesses encontros legislação especial, que é um tema que tem sido cada vez mais cobrado nas provas de concurso. A gente vê aí uma crescente cobrança de leis especiais, porque envolve matéria de direito penal e processo penal. Então, nós vamos trabalhar nesses encontros leis que tratam de direito penal e processo penal, relacionado a temas específicos. A lei para esse primeiro encontro que eu escolhi para a gente começar é a lei de crimes hediondos, porque eu considero a lei de crimes hediondos uma introdução de vários outros tipos penais que a gente vai ver em legislação especial. Então, estudando crimes hediondos, nós estudamos um pouco de tortura, a gente estuda um pouco também de Estatuto do Desarmamento, alguns crimes previstos no Código Penal. Nós estudamos genocídio, que também é um crime que vem sendo bastante cobrado. Então, nós temos a oportunidade de ver alguns outros crimes e já estudar de antemão esses crimes antes mesmo de ter a aula. Então, nós vamos começar com crimes hediondos. Deixa eu pegar minha canetinha que está para cá. Trabalhando cada um dos temas, nós vamos fazer, embora vocês tenham aí a parte de simulado, pós-aula, eu sempre trago nas nossas aulas exercícios para a gente resolver também em sala, porque aí eu vou debatendo com vocês exercício e isso vai ajudando a fixar ainda mais, né, para a prova. Então, vamos lá. Crimes hediondos é um rol de crimes que o legislador escolheu taxar como crimes gravíssimos e isso faz uma diferença em relação ao tratamento penal desses delitos. O que significa um crime ser intitulado ou etiquetado como crime hediondo? Significa que o sujeito vai demorar mais tempo para conseguir uma progressão de regime, que ele não vai ter direito a alguns benefícios, como fiança, por exemplo, como indulto, como a graça, como anistia. Ah, professora, mas isso aqui em modos gerais, tá? Tá tudo no material de vocês? Ah, ele não tá... Peraí, deixa eu ver se ele tá ligado aqui, peraí. Agora sim. Isso. Mas isso em linhas gerais. O que significa? Significa o seguinte, o sujeito que for preso numa situação que possa envolver, falo numa situação porque a gente só tem uma condenação com sentença condenatória ou com trânsito em julgado de sentença condenatória. Mas o sujeito foi preso em flagrante por crime de homicídio doloso, né, qualificado, com requinte de crueldade. Ele vai ter direito à fiança, à liberdade provisória mediante fiança numa audiência de custódia? Não, não vai ter direito. Então, para ele vai ser mais difícil, porque provavelmente a tendência do Ministério Público nessa situação é pedir a conversão da prisão em prisão preventiva. Agora, o sujeito é preso pela prática de um outro delito. Vamos colocar aí um crime de ameaça envolvendo violência doméstica, por exemplo, ou uma lesão corporal envolvendo violência doméstica. Vai para uma audiência de custódia. Nessa audiência de custódia, ele pode ser liberado na audiência de custódia pelo juiz mediante fiança? Sim. Então, é uma diferença. A fiança facilita a concessão do benefício da liberdade provisória. Final de ano, nós tivemos, né, todo aquele imbróglio em torno do indulto. Né, o presidente da República, lembra aquele indulto de 2017 para 2018? O Temer queria baixar o indulto, na época ainda exercendo a função de presidente, queria baixar o indulto e ali beneficiar alguns dos presos da Lava Jato. Né? Por quê? Porque corrupção não é considerada ainda crime hediondo. Mas aí, por razões, a gente sabe muito bem. Né? Aí, o que aconteceu? O Supremo foi lá e barrou. Falou, não, peraí, embora não seja hediondo, tem toda a questão da moralidade pública e tudo mais, e a gente sabe que parte daquele decreto está suspenso até hoje, porque o Supremo não retomou aquele julgamento. Mas o que isso significa e tem a ver com a matéria? Significa que quando o crime não é hediondo, no final do ano, a depender das condições impostas pelo presidente da República, um quanto de cumprimento de pena, se está com uma doença em estágio terminal, depende das condições, existe o perdão estatal. Esse condenado, ele vai obter, por meio do indulto, o perdão do Estado. Veja que o indulto é aquela situação em que o sujeito sai do sistema penitenciário e não volta mais.
Não é a saidinha de Natal, não. Saída para o Dia das Mães, não. Que o preso no regime semiaberto, ele sai, passa aquele feriado com a família. Agora na Páscoa vai ter, por exemplo, passa aquele feriado com a família e retorna para o sistema penitenciário. Quando ocorre o indulto, é perdão do Estado para aquele sujeito que foi condenado. Agora, se essa condenação decorrer de condenação por crime hediondo, esse indivíduo não vai poder obter esse benefício. Então, o crime ser etiquetado de hediondo, ele tem uma diferença em relação aos outros delitos, porque o tratamento é mais rigoroso. O tratamento legal para esses delitos. Então, vamos lá. Aqui a lei fala, a própria Constituição fala que a lei vai considerar crimes hediondos, insuscetíveis, quer dizer, não admite graça, anistia, inafiançável, considera crime inafiançável, como eu já mencionei. A prática da tortura, o tráfico ilícito, drogas afins e o terrorismo, a gente fala que são os 3 T, são crimes equiparados a hediondo, então também não cabe nenhum desses benefícios. E crime hediondo, pessoal, aqui é importante a gente mencionar, é crime doloso, né? E, consumado ou tentado. Então, o rol de crimes etiquetados hediondos são crimes todos tipificados no Código Penal, consumado ou tentado. Nós temos o homicídio simples, né? Essa foi uma inovação trazida em 2015. O homicídio simples pode ser considerado hediondo desde que ele seja praticado em atividade típica de extermínio. Aqui, as bancas costumam explorar. Qual que é a diferença de grupo de extermínio para milícia? Porque o homicídio pode ser praticado por milícia também, né? Ou não? Sim ou não? Sim, sim. O que a banca tem cobrado dos candidatos na prova é: qual é a diferença de grupo de extermínio para milícia? Porque a milícia pode praticar um crime doloso, né? Ela pode praticar um crime, por exemplo, um miliciano, um grupo de milicianos ou um miliciano. Ele pode praticar um crime doloso utilizando tortura, ou não? Um meio cruel, para dar exemplo. Vira o sujeito de cabeça para baixo, arranca a roupa dele, corta o membro, corta a língua e deixa pingando sangue. Depois ele vai e mata. Ele não praticou um homicídio doloso? Com requinte de crueldade? Sim ou não? Sim. Ele praticou um crime hediondo? Praticou. Mas a hediondez está no meio de execução. Qual foi o meio de execução utilizado? Meio cruel, a tortura. É um homicídio doloso, qualificado, é hediondo. Mas não é hediondo porque foi praticado pelo miliciano. É hediondo pelo modus operandi, pelo modo de execução. O que a lei está falando aqui é que um homicídio simples vai lá dar um tiro no sujeito. Ele pode ser considerado hediondo desde que praticado por grupo de extermínio. Não precisa nem ser o grupo todo. Pode ser um integrante do grupo. Então, nós precisamos saber qual que é a diferença de grupo de extermínio para milícia. Uhum. É por aí, mas é mais fácil do que vocês pensam. Gente, grupo de extermínio são indivíduos que se reúnem para matar. Eles se reúnem para matar. E a milícia? É para matar? Só matar? Não. A milícia, ela substitui o Estado. Ela ocupa espaços onde o Estado não está. Então, a milícia, por exemplo, é aquela que vai cobrar do comerciante: você quer deixar o teu negócio seguro, você tem que pagar para mim mensalmente uma quantia. Então, a milícia, ela pratica ameaça, a milícia pratica extorsão e a milícia também pode praticar homicídio. Então, o que diferencia grupo de extermínio de milícia é que o grupo de extermínio é a reunião de indivíduos para matar. E a milícia são indivíduos que se reúnem, se articulam para ocupar espaços onde o Estado não está. Por isso que fala que milicianos é grupo paraestatal. Onde o Estado não está, a milícia vai estar. A milícia vai oferecer segurança. E ela oferece mesmo. Só que ela cobra. E quem não paga acaba sofrendo as consequências.
né? E essas consequências podem ser desde uma extorsão, a um furto, a um roubo, como a violência física, a integridade física daquelas pessoas. Alguns comerciantes não conseguem manter o seu negócio aberto se não pagar a taxinha que a milícia cobra. Existem bairros, por exemplo, que milicianos ligados a grupos de organizações criminosas, porque a milícia também, ela atua no tráfico de drogas, até para se manter, né? Porque ela precisa ter um capital de giro. Ela não é o Estado se mantém com o pagamento de imposto, né? A milícia não tem como cobrar imposto, mas ela cobra taxa. Ela se mantém com atividades ilegais, que também envolve muito dinheiro, como tráfico de armas e tráfico de drogas e contrabando. Então, jogo do bicho também. Ela também se articula bastante com o jogo do bicho. Então, a milícia, basicamente, ela subsiste com dinheiro que envolve essa cobrança desses comerciantes, mas antes disso, ela precisa de um capital. E esse capital, na maioria das vezes, ela acaba adquirindo com o tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando e jogo do bicho. Muitas das milícias têm essas características. Em alguns bairros, por exemplo, alguns moradores falam assim, e aqui em Cuiabá mesmo isso a gente ouve de uma forma bastante frequente até. No meu bairro eu já não tenho mais medo de ir para o ponto de ônibus com o celular. Não, por que não? Porque eles deram um salve lá e falaram que agora ninguém pode mais assaltar trabalhador em ponto de ônibus. Quer dizer, é desse jeito que funciona. O que é isso? É atividade de grupo de extermínio ou milícia? É a milícia. Ela fala, o Estado não cuida de você, eu cuido, só que você tem que pagar para mim. E a questão é que é uma relação, se nós estamos aqui no Estado, tudo bem que de forma precária, mas um Estado democrático de direito, onde você tem a liberdade, numa situação em que essas pessoas estão submetidas ao poder de milícia, essa liberdade é bastante restringida e essas pessoas sentem isso. Eu me lembro uma vez da Unic, ainda ministrando aula lá, que eu gostava de levar os meus alunos para conhecer o sistema penitenciário. Nós fazíamos trabalhos em bairros também, alguns bairros aqui da capital. Os próprios coordenadores de escola e os moradores ali, presidentes de bairro, nós tínhamos que ter autorização dos grupos que atuavam naquele bairro para poder fazer a atividade. Então, sem autorização daqueles grupos, nós não conseguimos fazer as atividades e prestar o serviço que a faculdade era bastante engajada naquela época em fazer. Então, isso é milícia. Tá? Então, pessoal, aqui o homicídio simples é praticado por grupo de extermínio. De forma simples, grupos de extermínio, pessoas que se reúnem para matar. São chamados justiceiros, assassinos mercenários. Outra questão importante. Nós 4 aqui, ó. Eu e mais os 3 aqui da frente. Eu falo, gente, o negócio é o seguinte. Tem uma parada muito boa para nós. Nós vamos ganhar grana. Nós temos que exterminar aquele povo que fica enchendo o saco lá dos comerciantes no centro. Eu sei atirar, vocês também sabem atirar, a gente vai lá, liquida, cada um pega a sua grana e cai no mundo. A minha questão é, nós 4 aqui, nós podemos ser classificados nesse contexto como um grupo de extermínio ou apenas como concurso de pessoas que se reuniram para a prática de um homicídio? O que vocês acham? Eu posso ter um concurso de pessoas de 2? 2? Concurso de pessoas? 2? Posso ter concurso de pessoas de 3? De 4? Posso ter um concurso de pessoas de 5? Bora fazer a parada lá, cada um pega a sua grana e cai no mundo? Porque a banca tem explorado muito isso também. Então, a questão é, o que ali fala? Grupo, né? Quantos integrantes eu tenho que ter para ser grupo? De acordo com a lei? Quantos membros? Quantos integrantes eu preciso que haja para que seja classificado como grupo e não concurso de pessoas? O que é grupo? E qual que é a diferença de concurso de pessoas? Porque eu posso reunir com mais um, praticar um homicídio qualificado, que é hediondo, mediante paga, que inclusive é homicídio qualificado mediante paga, também é crime hediondo. Porque a qualificadora, o mediante paga, é uma qualificadora do homicídio.
né? O que é, então, o grupo de extermínio? Quantos integrantes eu preciso ter, pessoal? Isso vocês podem anotar, porque isso já é pacificado pela doutrina. Toda vez que no direito penal a gente fala que é atividade praticada por grupo, grupo é no mínimo 3. Pode colocar isso aí. Grupo no mínimo 3. Isso. Esse grupo tem que ter vínculo, tem que ter estabilidade. Tem que ter o conluio. Então, grupo, se falou grupo de extermínio, no mínimo, quantas pessoas ali então? No mínimo 3, que se reúnem para formar esse grupo de assassinos para a prática de crimes. Agora, precisa chegar a praticar os crimes? Não, porque eles podem ser considerados uma associação criminosa. Eles se associam de forma criminosa para a prática de homicídio. Mas eu preciso desse vínculo, eu preciso dessa estabilidade, desse conluio para esse fim. Prática de crimes, homicídios. Pode colocar 4, pode colocar 5. Mas pode ser mas o que a banca faz é o contrário. Não, ele é grupo de extermínio. Porque o grupo de extermínio é uma modalidade do crime de associação criminosa. Lembra o antigo quadrilha, bando? Hoje é associação criminosa, né? Isso. Só que o grupo de extermínio é uma associação criminosa que se reúne para fazer o quê? Para matar. E o crime de associação criminosa do 288 é para a prática de crimes mais variados. Você pode ter roubo, você pode ter vários crimes, tá? Então, o grupo de extermínio é uma associação criminosa, é uma modalidade de associação criminosa, mas de indivíduos que se reúnem para matar. Para matar. Nem precisa matar, né? Mas você precisa ter, na investigação, você tem que ter elementos que indiquem que eles tinham a ideia de praticar homicídios e de viver disso. Por quê? Porque você tem que capturar aquela ideia do 288. Né? Quer dizer, se reúne com um fim específico. Prática de crimes, o que induz aí um vínculo, uma estabilidade, uma reiteração de conduta. No grupo de extermínio é a mesma coisa, porque ele é uma modalidade de associação criminosa específica. Certo? Por isso que no nosso aqui, que nós 4 reunimos, gente, vamos lá, cada um pega a parada e cai no mundo. Nós somos grupo de extermínio, nós somos pessoas que se reuniram para praticar um homicídio doloso hediondo em concurso de pessoas. Vocês ficariam com a A ou a B? Nós somos, eu e eles aqui, ó. Vamos lá, gente. Ó, teu comerciante se atira bem, você também atira, você também atira, eu também atiro, vamos lá. A gente mata aquele grupo lá que está enchendo o saco dos comerciantes lá no centro. Cada um pega a sua parte e cai no mundo, irmão. E aí? Nós somos indivíduos que se reuniram para a prática de um crime doloso, homicídio doloso mediante paga, em concurso de pessoas ou em atividade de grupo de extermínio? Concurso de pessoas. Porque quando ele fala atividade de grupo de extermínio, ele precisa de vínculo e estabilidade. Vocês entenderam isso? Não ou tem dúvida ainda? Estão com dúvida? Porque, gente, vou falar um negócio para vocês. As provas não estão vindo fáceis. O que mais pega aqui para candidato é justamente essa questão. A diferença de grupo de extermínio para milícia e para concurso de pessoas. Então, não basta você focar. Ah, se for mais de 2 é grupo. Né? Se for mais de não sei... Não, gente, a gente tem concurso de pessoas de 6, de 7, de 10. Mas o concurso de pessoas, a característica é reuniu, praticou, acabou. A associação, aquela ideia, reiteração. E grupo de extermínio é a mesma coisa, só que essa reunião é para matar. Diga. Sim, que é o caso aqui, ó. Não. Aquele que praticou,
Aquele que praticou sozinho, ele não estava acompanhado. Vamos supor, a gente se reuniu, nós somos um grupo de extermínio de assassinos de aluguel. A gente está atuando já, quer dizer, nós já estamos formados aqui com as características. Atividade de grupo de extermínio, matadores de aluguel. Só que naquele dia lá no centro ia chamar muita atenção e eu e eles. Falei, ó, essa é a minha. Eu fui e matei. Quem vai responder por esse homicídio? Serei eu. Só que aqui, ao invés de responder por homicídio qualificado mediante paga, eu vou cair nesse aqui, ó. Porque na investigação ficará comprovado que eu integro um grupo de extermínio. Por isso que ele fala, ainda que cometido por um só agente. Só que a investigação... Como é que a gente vai mostrar que estava ou não estava acompanhado e se estava desacompanhado dos outros que era grupo? Que eu acho que é a tua questão, né? A questão, como que a gente vai provar isso? A investigação. Porque no momento que ele é preso, vai rastrear ligações e outros documentos, vai indicar que aquela pessoa fazia parte de grupo de extermínio. E aí vai enquadrar. Ou vai enquadrar aqui, se ficar comprovado que fazia parte do grupo, ou vai cair no homicídio qualificado mediante paga. Que também é hediondo. Né? Quer dizer, de um jeito ou de outro, vai cair no homicídio hediondo. Aqui, pessoal, olha, homicídio simples, então, ó, praticado por grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. E o homicídio qualificado, porque pode usar a tortura, a crueldade, fogo, todas aquelas situações descritas no artigo 121, parágrafo 2º. Claro, essa situação de milícia, posso avançar? A diferença? Então, vamos lá. O homicídio qualificado privilegiado é hediondo? Eu vou trabalhar isso com vocês colocando a seguinte questão. Um pai, não vou colocar a questão da traição, mas eu vou abordar ela também. Porque aí a questão da traição a gente tem outros desdobramentos. Mas imaginem aquela situação que um pai chega em casa e percebe que a filha está sendo vítima de um estupro. Que alguém pulou o muro e está lá estuprando, tentando estuprar a filha. Esse pai, primário, bons antecedentes, trabalhador, nunca cometeu crime nenhum. Ele simplesmente pega primeiro objeto que pode ser utilizado como arma, como uma faca de cozinha, por exemplo, vai para cima do cara e dá mais de 10 golpes pelas costas. E esse sujeito morre ali no local. A pergunta é, esse pai praticou um homicídio qualificado? Matar alguém pelas costas, uma pessoa desarmada, é um homicídio qualificado? Sim ou não? Seja técnico. É um homicídio qualificado ou não? Pegar uma faca e matar um sujeito pelas costas com 10 golpes, uma pessoa desarmada. Sim ou não? Sim. Mas qual é a qualificadora? Recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Essa é uma qualificadora do homicídio. Muito bem. Mas, professora, o pai pegou ali, o sujeito estava querendo estuprar a filha. É homicídio qualificado? É. Mas a lei trata esse homicídio qualificado de forma diferenciada. A motivação. Qual foi a motivação? A moral. Não é? É o privilégio. Quer dizer, vendo a filha naquela situação, ele foi imbuído de violenta emoção. Então, a motivação, muitas vezes, pode fazer qualquer um de nós aqui praticarmos um crime como esse. Ninguém pensa nisso aqui. Todos de bem, trabalhadores, primários, ninguém tem nenhum perfil, nenhum traço de personalidade voltada para o crime. Só que numa situação dessa, qualquer um de nós é capaz de fazer isso e até pior. Faz pior. Então, se está diante de uma situação daquela, é capaz de matar. E a lei dá um tratamento diferenciado nessas situações para esse agente. Ela fala, poxa, é um crime qualificado, porque não pode, né? Quer dizer, a própria forma de execução vai demonstrar que foi qualificado, porque o sujeito foi golpeado pelas costas. E lá no 121 está escrito, né? Recurso que impossibilitou a defesa da vítima. E no laudo pericial, que é utilizado no júri, o promotor explora isso.
A vítima foi atingida pelas costas. Ela não viu, ela não teve nenhuma possibilidade de defesa. Isso é qualificadora do homicídio. Porém, existe a motivação. A motivação foi a violenta emoção ao se deparar com aquela cena da filha sendo estuprada. A questão que fica é, eu tenho uma qualificadora, mas eu tenho um motivo de ordem moral. Esse crime, nessa circunstância, ele é chamado pela doutrina de homicídio qualificado privilegiado. E a banca quer saber da gente, na prova, colocando um casinho como esse, se esta modalidade de homicídio é hediondo ou não. O que vocês acham? Homicídio privilegiado qualificado é hediondo, pessoal? Mas vocês reconhecem que pode acontecer, né? Certo. Mas é hediondo, que é o que interessa para a nossa prova? Não, pessoal. Já é pacificado o entendimento que homicídio qualificado privilegiado não é hediondo. Pode fazer essa anotação aí no seu material. Homicídio qualificado privilegiado não é hediondo. Coloca bem destacado. Não é hediondo. Não é hediondo. Isso. E nesse caso, então, a banca pode ir além, ela pode falar assim, colocar uma situação dessa, o sujeito foi condenado por homicídio qualificado, nessa hipótese, de acordo com a jurisprudência e a doutrina, para obter a progressão de regime, ele terá que cumprir 1/6 ou 2/5 da pena? 1/6 ou 2/5? 1/6. Por que a banca vai além? Ela não vai perguntar para o candidato se é hediondo ou não. Ela coloca a situação que o pai matou o sujeito porque se deparou com essa cena. Ele foi condenado pelo júri que reconheceu a qualificadora e o privilégio. Pegou lá mais de 8 anos. E aí a banca vai perguntar, nessa hipótese, para obter a progressão de regime, de acordo com a doutrina e a jurisprudência, terá que cumprir 1/6 ou 2/5? Quer dizer, o que a banca, na verdade, quer saber do candidato? Se é hediondo ou não. Se você souber a resposta que não é hediondo, vai ser 1/6 ou 2/5? 1/6. Agora, se você não estudar e não souber, você vai de cara lá em 2/5 e vai errar a questão. Então, muitas vezes, presta bastante atenção nisso, essa questão é hediondo ou não hediondo, ela não está explícita, ela vem implícita na questão. Compreenderam isso? Ela vem implícita na questão. Então, ele não vai perguntar para você de cara, é ou não é hediondo? Ela vai estar implícita na questão. Porque quando ele pergunta se é 1/6 ou 2/5, ele quer saber se você sabe se o homicídio é ou não hediondo. O privilegiado qualificado. Então, fica atento nisso também. Então, olha só. Nós temos também uma outra modalidade de homicídio. Aliás, nós tivemos um homicídio que aconteceu ontem, que vocês sabem, né? Do cantor, que foi fuzilado, a família, fuzilado pelo exército. A gente vai abordar isso aqui agora. Então, olha só. Nós temos uma outra situação também, que é o homicídio praticado contra integrantes das Forças Armadas, contra a polícia, contra as agentes de segurança nacional. Nós tivemos há uns anos atrás, não muito tempo assim, salvo engano, no máximo uns 2 anos, só no estado do Rio de Janeiro, a morte de mais de 100 policiais. Estão lembrados disso? Né? Inclusive, eles iam contando mês a mês, e aquele número só subindo, morte de policial direto. Um traficante era morto em algum lugar na cidade, imediatamente eles matavam um policial. E não queria nem saber, muitas vezes o policial não estava em atividade. Só de descobrir que era policial já dava tiro na cabeça, e era com tiro na cabeça. Inclusive, uma policial no Rio de Janeiro, nesse período, ela estava num bar num dia de folga, eles descobriram que ela era policial, não sei se vocês estão lembrados desse caso, eles levaram ela para cima do morro, torturaram, mataram, segundo relatos de testemunhas, mas o corpo não foi encontrado. Né? Não sei, depois eu não acompanhei mais, mas eu lembro que parece que houve a tortura e depois a morte. Muito bem. Em razão de tudo isso, o Estado
o Estado, com os nossos representantes, ao invés de investir em segurança pública e política criminal, não é só o direito penal e nem o processo penal, mas é investimento, melhor salário, instrumentalização, logística para a polícia e agentes de segurança, o Estado faz o que é mais fácil, legisla. E acha que legislando vai resolver todos os problemas. E colocou aqui, no rol dos crimes, também hediondos, os crimes praticados contra delegados, policiais militares, corpo de bombeiro, força nacional e agentes de segurança. E não só contra eles, contra cônjuges, companheiros e os seus descendentes também. Isso, desde que aquele homicídio tenha relação com o exercício do cargo, quer dizer, com a atividade. Ah, você é policial? Ah, tá. Foi você que me ferrou naquela situação, naquela investigação, né? Mas eu não vou te matar, porque você não merece morrer. Eu vou matar a pessoa que você mais ama no mundo. E eles fazem isso mesmo. Fazem. Mata um cônjuge, uma companheira ou até um filho. Esse crime é considerado hediondo. A questão que cai em prova é a seguinte: qual é o alcance? Porque ele fala... Aqui, ó, 142, que é a lesão corporal, mas cabe ao homicídio também. 142 e 144 da Constituição Federal. Pergunta de prova. Guarda municipal está incluso aqui? Porque vocês estão entendendo, né? Se perguntar assim que o sujeito matou um policial porque era vingança, porque o policial tinha prendido ele. Você acha que a banca vai perguntar isso para vocês? Sejam sinceros. Você acha que uma banca vai perguntar isso para você numa prova de polícia? CFO? Não. Não. A banca ela vai fazer o seguinte. O 144 é gigante. É gigante. Tem as polícias todas, federal, militar, corpo de bombeiros, ferroviária, aeroviária, e tem os agentes ali. Ali você tem guarda municipal, você tem agente de trânsito, é aí que a banca pega. Se o homicídio for cometido contra um guarda municipal em razão da sua função, esse crime é hediondo? É. Já é entendimento. Inclusive, guarda municipal agora, ele é considerado como também integrante de segurança nacional. Professora, mas eu estudei minha vida inteira e faz até pouco tempo, guarda municipal era apenas para segurança patrimonial. Não é mais. Tanto é assim que o Supremo Tribunal Federal concedeu uma liminar para que guardas municipais possam ter o porte de arma. Inclusive no estado de São Paulo, não sei aqui, porque na verdade fiquei sabendo disso por causa da tragédia de Suzano. Eu não sei aqui no nosso estado. Mas no estado de São Paulo, guardas municipais já estão fazendo segurança em escolas. Segurança em escola para evitar que alunos entrem com não é a segurança da escola, do patrimônio escola do estado. Tipo o prédio, os objetos. É a segurança em escola para evitar que alunos entrem nas escolas armados. Então, hoje, a atividade da Guarda Nacional ela foi ampliada. E há esse entendimento. O que isso significa para a minha prova, professor? O que isso tem a ver comigo? Tudo. Porque se na tua prova cair que o homicídio foi praticado contra Pedro, guarda municipal, em razão de vingança da sua atividade, nós estaremos diante de um homicídio qualificado, hediondo por essa razão. Então, ele não vai perguntar contra o policial, contra um delegado, que é fácil. Vai perguntar do guarda municipal. Porque esse guarda municipal não está linkado com a 144, né? Ele não é um agente de segurança pública. Então, pode gerar essa confusão. Pode gerar essa confusão. Não, mas ele está no 144, parágrafo 8. Não, ele não está naqueles primeiros incisos, mas o 144 é enorme, ele tem vários parágrafos. Inclusive, agente de trânsito está aqui também. Tá? Pode pegar o 144 aí. O agente de trânsito também está aqui.
A questão é que a competência para legislar sobre isso vai ser do município. Lembra as competências? União, Estado, município? É o município. E aí havia aquele entendimento assim, não, mas é só segurança patrimonial, é só segurança no trânsito, para organizar o trânsito. Mas hoje o entendimento de segurança está ampliado, pessoal. Talvez em razão do que a gente tem vivido nos dias de hoje. Tá? Então, por causa disso e em razão disso, a gente vai incluir esses agentes aqui. Vocês vão encontrar divergência, mas hoje bem menos. Bem menos. Está caminhando para que sejam incluídas essas pessoas aqui nesse rol. Tá? Então, coloque aí, homicídio. Uma observação aí, ainda falando de homicídio. Diga. Todo 144, até porque é o seguinte, ó. Qual que é o entendimento que está prevalecendo, ó? Autoridade ou agente, colocou agente policial? Não. Agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição, vírgula. Percebe a vírgula? Olha a vírgula, quer dizer, além, mais, integrantes do sistema prisional. Integrantes do sistema prisional, até aquelas pessoas que trabalham ali, por exemplo, com a classificação de preso, se ele tem condição ou não de progredir. É bastante aberto. Existe muita crítica. Mas, se o legislador não restringiu, não cabe ao intérprete essa restrição. Assim como não cabe ao intérprete aquilo que o legislador não quis ampliar, também o espectro, quer dizer, a norma para abarcar situações que o legislador não quis abarcar. Aqui ficou o quê? Ficou ampliado. O Supremo já decidiu sobre isso? Se deve ser restringido ou não? Se o Supremo não decidiu, a interpretação deve ser literal. Tá? Então, como é que os juristas têm se posicionado? Com muita crítica. Pô, colocou todo mundo? Tinha que restringir, porque assim, até o sujeito que trabalha no administrativo do sistema penitenciário pode ser alvo. A depender da cabeça que o juiz tiver naquele momento, até ele, né? Porque o legislador ele não restringiu. Tá? Então, é isso que a gente tem hoje. O que mais cai? Guarda municipal, agente de trânsito. Não. Mas ele integra como sistema de segurança, né? Os agentes do socioeducativo. Já teve decisão sobre isso. Embora não seja sistema prisional, mas você tem a ideia também que eles fazem parte de sistema de segurança. Está muito mais ligado à segurança pública do que do sistema prisional em si. Tá? São agentes ligados à segurança pública, muito mais do que a atividade atrelada ao sistema prisional. Até porque, por exemplo, tanto é assim que a Polícia Militar está abarcada aqui. O Corpo de Bombeiro está abarcado aqui. Tá? E ele não atua dentro do presídio. Até atuava, mas agora eles se retiraram e os agentes é que efetivamente ocupam esse espaço. Então, pessoal, a observação aqui no homicídio, coloquem aí, ó, guarda de trânsito, guarda municipal, ao entendimento que também são alcançados por essa norma. Hoje há o entendimento, vou até falar aí para quem quiser anotar, de que guarda municipal, agentes de trânsito, também são alcançados pela norma. E o aposentado? O policial não está mais em atividade. Mas ele foi morto, porque quando ele estava em atividade, os caras... Pô, ele prendeu aí um monte de traficante, um monte de sujeito envolvido aí com roubo, só que agora ele está aposentado, porque a banca vai pegar nisso aí. João, policial aposentado, foi alvo de homicídio, porque na época em atividade prendeu muitos integrantes daquele grupo criminoso. E aí? Nós vamos ter esse crime qualificado em razão da função que João exercia quando em atividade ou não? Sim, pessoal, também pode colocar aí o aposentado. Porque a banca vai pegar naquilo que vai te deixar na dúvida, não naquilo que está muito claro. Aposentado também. Olha lá, ó. Porque ele fala aqui, ó, no exercício da função ou
em decorrência dela. Em decorrência dela vai entrar aqui nessa parte. Tá? Os policiais, aí, os agentes de segurança, Força Nacional, que também são alvos do crime de homicídio em razão da função que exerciam. Então, coloque o aposentado também, porque cai na questão. Tá? Muito bem, olha só. Nós temos a situação do homicídio que aconteceu ontem, só para terminar o homicídio e entrar aqui em lesão corporal, que são os crimes mais que demandam mais tempo para a gente mencionar. Ontem ocorreu, pelo menos o que tem na mídia, é que um carro foi fuzilado com uma família, inclusive tinha uma criança de 7 anos, o pai foi morto na frente do filho, com mais de 80 tiros no Rio de Janeiro. Eu não sei se vocês acompanharam, mas a Polícia Civil do Rio de Janeiro, que iniciou as investigações, disse que foi um engano do Exército. O Exército acabou, porque foram integrantes do Exército, né? O Exército acabou atirando contra o carro porque confundiu aquele carro da família com um carro que havia sido roubado há um pouco tempo atrás. Então, alguns instantes atrás, eles receberam a notícia de que uma pessoa tinha sido vítima de roubo. Quando aquele carro passou, eles acharam que era o carro e acabaram metralhando o carro. Todos os integrantes ali que estavam no veículo e que foram alvos, as vítimas, não estavam armados, né? Então, assim, aquela primeira narrativa de que eles atiraram porque foram alvos de tiro, ela acabou que não, aquela foi inconsistente, né? Ela não durou muito tempo, porque ela foi desmentida pela Polícia Civil. Mas o que chama a nossa atenção e tem a ver com o nosso tema é que, alguns minutos depois, a própria mídia informou que o caso não seria mais investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, pela Delegacia de Homicídios ali daquela região, mas que o caso seria transferido para a Polícia Militar, pelo Ministério Público Militar, que o caso seria conduzido pela Justiça Militar. Mas é isso, e isso é nosso tema aqui. Mas por que houve esse deslocamento de competência? A morte ali, aquelas vítimas, elas não eram militares, civis. Por que um homicídio praticado por integrantes das Forças Armadas, no caso o Exército, contra civil, foi para a Justiça Militar? Porque nós tivemos uma alteração em 2017. Mas toma cuidado. Só foi para militar porque quem atirou era integrante das Forças Armadas. Exército, né? Exatamente. Marinha, Aeronáutica. Eu quero mudar agora, que é o que a banca pode fazer. Vamos supor que quem tivesse alvejado o carro fosse policiais militares. Ia para a Justiça Militar ou ia para a Polícia Civil investigar e Justiça Comum e Tribunal do Júri? Hein? Polícia Civil? Civil. Então, pessoal, o homicídio praticado por policial militar contra civil continua sendo de competência da Justiça Comum. O homicídio praticado por integrantes das Forças Armadas contra civil é por alteração no artigo 9º, parágrafo 2º do Código Penal Militar, hoje competência da Justiça Militar. Só que vou dizer uma coisa. Não é todo homicídio contra civil. Calma, tem mais um ingrediente aí. E isso pode ser motivo da tua prova. A professora Michele está dizendo na aula, em plena segundona, que hoje não é terça, é uma segundona pós-feriado, né, gente? Em plena segundona, que porque assim, a nossa mente, ela tem a tendência a generalizar, porque ela é seletiva. Aí eu preciso de dica para a prova. A professora Michele está dizendo que todo homicídio praticado contra integrante das Forças Armadas contra civil é competência da militar? Não, eu não estou dizendo isso. Porque não é isso que fala o Código Penal Militar. Ele fala, sim, que homicídio praticado por integrantes das Forças Armadas é competência da Justiça Militar em 3 situações. Em 3 situações.
naquela força de paz, que teve, né, o caso, por exemplo, por determinação do presidente da República, ele estava em atividade naquela localidade, defesa da instituição militar, ainda que não seja um caso de confronto, e em atividade militar. Quer dizer, existe uma situação de perigo ali, eles estão em atividade e acaba ocorrendo o homicídio. Então, a situação que foi mencionada, e por isso arrastou o inquérito para a Justiça Militar, é que a área ali era perímetro de uma unidade militar e que ele estava em patrulhamento militar, ou seja, eles estavam em atividade. Só que isso tem sido colocado pela mídia entre aspas. Por quê? Se for derrubada essa tese de que eles não estavam em atividade e de que não era o caso de defesa da instituição militar só porque estava no perímetro, nós vamos ter de novo o envio desse inquérito para a Justiça Comum. Resumindo, o que eu quero dizer, não generaliza. Não é isso que a lei fez. Não basta, foi um militar do exército que matou um civil. Já sei, competência da militar. Vai errar. Porque dependendo do contexto que vier a questão, a competência vai ser da Justiça Comum. Só vai ser competência da militar naquelas 3 situações que eu falei. A morte de um civil por um militar das Forças Armadas. Defesa da instituição, no exercício de atividade determinada pelo presidente da República, né, ou em atividade militar. Essas são as situações. Então, vamos colocar aí. Homicídio praticado por integrante das Forças Armadas contra civil. Aí, gente, nós temos essa lei aqui, ó. 13.491 de 2017, que alterou o artigo 9º, parágrafo 2º do Código Penal Militar. Vamos anotar aí. Isso. Foi essa lei aí. Três situações, vamos colocar as 3 situações aí. Isso, defesa da instituição militar, determinação do presidente da República. Isso. Em atividade militar. E ainda ele fala assim, ainda que não beligerante. Quer dizer, você não precisa nem estar não precisa estar em confronto. A justificativa no caso do músico, que infelizmente morreu na frente do filho, era perímetro militar e eles estavam em patrulhamento na área. Por determinação do presidente da República, foi aquele caso da intervenção no Rio. É o exemplo. Tá? Defesa da instituição militar em atividade militar. No caso, eles colocaram 2. O crime foi cometido no perímetro da área considerada militar e ele estava em patrulhamento, dizem. Então, por isso, o homicídio. Tá? Só por essa razão, cuidado. Se trocasse por policial militar, a gente sabe que a resposta na prova tinha que ser justiça comum. Isso, justiça comum. Muito bem. Aqui, pessoal, nós temos também a inclusão da lesão corporal dolosa de natureza gravíssima e seguida de morte quando praticada contra esses integrantes. Então, a pergunta que cai na prova é, o crime de lesão corporal é crime hediondo? É, mas tem 2 situações. Tem a lesão corporal
gravíssima e seguida de morte, significa que a leve e a grave estão fora. E aqui a banca costuma copiar exatamente o artigo, só que troca lesão corporal de natureza gravíssima por lesão corporal grave. Então, se cair assim, ó, a lesão corporal de natureza grave e a lesão seguida de morte praticada contra integrantes da Polícia, Segurança Nacional, papapá, é crime hediondo? A resposta é verdadeira ou falsa? É falsa. Porque só duas modalidades, gravíssima e seguida de gravíssima e a seguida de morte, praticada contra essas pessoas aqui que eu já mencionei no anterior. Integrantes da Força Nacional, da Polícia, parente consanguíneo até o 3º grau. Aqui, pessoal, nós temos aquela situação de tio, de sobrinho, né? Que é o 3º grau. Mas e o filho adotivo? O filho adotivo é polêmica, não tem caído em prova. Filho adotivo foi comparado pela Constituição ao filho biológico. E a própria Constituição veda qualquer tipo de discriminação. Porém, o filho adotivo, ele não pode ser considerado parente consanguíneo. Ele é parente civil, né? Porque é em decorrência de ordem judicial. Então, aqui existe essa polêmica e aí a gente tem digamos assim, não existe consenso em relação a essa questão do filho adotivo. Então, ela não tem sido muito cobrada. O latrocínio, o que é o latrocínio? Roubo seguido de morte. Caiu uma questão CFO, e eu trouxe até para a gente fazer, que é a seguinte. Que o sujeito entrou na casa para furtar. Presta bastante atenção nisso. Olha como que a banca cobra a lei de crimes hediondos. O sujeito entrou na casa para furtar, só que ele deu de cara com o morador. Quando ele deu de cara com o morador, eles entraram em confronto e ele deu 2 tiros no joelho do morador para poder fugir. Aí o morador pegou, bateu a cabeça, morreu e ele pegou os pertences e fugiu. O crime é latrocínio, o crime é roubo, o crime é furto, o crime é hediondo ou não hediondo? Caiu na prova CFO essa. Mas com o casinho, a banca queria saber assim, indiquem qual das assertivas pode ser considerada crime hediondo. E ela colocou em cada uma casinhos. Nesse caso, o sujeito entrou na casa para furtar, deu de cara com o morador, entraram em confronto, ele deu um tiro em cada joelho para poder fugir. Ela fala isso, porque ele queria fugir, não queria correr atrás. Só que o cara caiu, bateu a cabeça e morreu. E aí ele pegou os pertences e foi embora. Essa situação para vocês é crime hediondo ou não? É latrocínio ou não? E aí? Sumiu. E aí? É uma lesão corporal? É? Vocês acham então que não é hediondo, né? É isso? Não é hediondo, então. É crime, mas não é hediondo, certo? Gente, só latrocínio é hediondo. Só latrocínio é hediondo, que é o roubo seguido de morte. O roubo qualificado, o furto, não é considerado hediondo. Outro exemplo, estupro. O estupro. Estupro é crime hediondo em qualquer modalidade. Então, você pode ter o estupro de vulnerável, você pode ter o estupro de uma pessoa maior de 18 anos. O estupro em todas as suas modalidades é considerado hediondo. Nessa mesma prova do CFO, caiu a seguinte questão para a gente refletir. Eu vou dar a resposta depois que a gente terminar o tema e fizer as questões. Mas olha como está caindo. Caiu uma questão que o Ribamar, ele se interessou por uma menina de 15 anos. E aí, o Ribamar maior de idade, tá? Ribamar, maior de idade, se interessou por uma menina de 15 anos. Aí ele ofereceu, com a intenção de seduzi-la, ele ofereceu bebida para ela. E vamos tomar uma bebida? Ele ofereceu, ele não obrigou ela a beber, ele ofereceu a bebida. Ela aceitou e ficou levemente embriagada, segunda questão. Depois que ela ficou levemente embriagada, ele disse, topa um sexo anal? É o que está na questão. Ela disse, beleza. Posso filmar? Sim, beleza.
Ele filmou e divulgou as imagens. Ele distribuiu as imagens. E nessa parte, ela não dá a entender que ela tem autorizado esse compartilhamento da imagem, do vídeo. A pergunta que a banca quer saber é: estamos diante de uma hipótese de crime hediondo? É crime hediondo? Mas não. Então, isso é que confunde todo mundo. Existe um crime? Ele praticou crime ou não? Tá, mas o que a banca quer saber é se esse crime é hediondo ou não, gente. O Ribamar ofereceu bebida para uma menina de 15 anos. Ela ficou levemente embriagada. Levemente. Fala exatamente isso na questão. Pode pegar aí no teu material. Aí, no que ela ficou levemente embriagada, ele falou, tipo, topa um sexo anal? Ela falou, beleza? Topa filmar? Beleza? Ele não só filmou, como compartilhou, ele divulgou. O que a banca quer saber é se essa é uma hipótese de crime hediondo descrito na lei de crimes hediondos ou não. É ou não? Então, você tem que pensar, é estupro? Teve o consentimento. Mas aí você pode pensar, mas ela é menor. Gostei. Aonde? Ela não é menor de? Professor, ela não é menor de 14. Ou seja, eles estão querendo dizer para mim assim, não se enquadra no estupro de vulnerável. Certo. Muito bem. Estão indo numa linha correta. Só que agora eu vou inverter. Ela não tem 15 anos, ela tem 21 anos e foi colocada uma substância na bebida que deixou ela completamente sem possibilidade de reação. É hediondo? É hediondo. E que modalidade de estupro é essa? É o estupro de vulnerável. Porque estupro de vulnerável não é só menor de 14 anos. É menor de 14 anos, pessoa com deficiência ou a vítima que não tem a capacidade de reação. Então, não foca só no 14 não que você dança. Porque se ele trocar duas situações ali na situação do Ribamar, nós estaríamos diante de crime hediondo. Estupro de vulnerável. Mas e o negócio do Ribamar? Não foi estupro, então? Porque se for estupro, é crime hediondo. Vocês estão dizendo que não é. Mas existe crime? Existe. E não existe só um crime no caso dele. Existe mais de um. Não, existe mais de um. Primeiro que ele ofereceu bebida, depois ele divulgou a imagem. Né? É, isso, exatamente. A gente tem mais de um crime. Só que não é crime de estupro. Por que não é crime de estupro? Porque falta elemento do tipo. Qual que é o elemento do tipo do crime de estupro? Violência grave e grave ameaça. Houve a violência? Houve a grave ameaça? Não. Então, a gente tem outras modalidades, mas não tem o crime de estupro. Mas é interessante que você fica confrontado, né? Veja que a banca coloca todos os elementos para te induzir a um crime que, na verdade, não aconteceu. Tá? Então, pessoal, latrocínio, estupro em todas as modalidades, a extorsão. A extorsão mediante sequestro, todas as formas de extorsão mediante sequestro, quer dizer, privar a pessoa da liberdade, pedir resgate, é considerado hediondo. Mas aquela extorsão do 158, que é a chantagem que a gente chama, ela só é hedionda se houver resultado morte. Se não houver resultado morte, não é hediondo. Eu estou mencionando aqui porque não sei o que aconteceu, então eu estou passando aí pelos crimes. Ah lá, será que é F5? Vocês acham que volta? Vamos tentar? Não. Talvez ESC? Sei lá o que aconteceu com isso, não quer passar, não quer voltar, não quer ir nem para um lado nem para o outro. Deixa eu ver. Não vai. Não sei o que aconteceu aqui. Então, pessoal, vamos falando aí dos crimes. Olha só, nós temos o crime, então, portanto, de extorsão, como eu mencionei, extorsão mediante estupro em todas as modalidades, e coloquei essa questão para vocês aí. Nós temos também favorecimento à prostituição infantil e à exploração sexual infantil, que também é considerado crime hediondo. Nós temos ainda
epidemia com resultado morte, mas só com resultado morte. Epidemia sem morte, não. Então, soltar germes aí para contaminar a população. Mas esses germes, eles dão dor de barriga, uma desidratação, mas não são capazes de provocar morte, não é considerado hediondo. Hediondo é tipo aquelas coisas que a gente vê em filme, né? De ficção científica, de suspense. Uma superbactéria capaz de disseminar a morte de toda uma população. Nesses casos, sim. Então, epidemia apenas com resultado morte. E nós temos um que é bastante polêmico, que é a falsificação e adulteração de medicação. Só que a banca não cobra isso. Ela não vai falar, falsificar medicamento é crime hediondo, porque é muito óbvio, não é? Pô, se você falsifica um medicamento, a pessoa acha que está tratando, mas não está, isso pode levar essa pessoa ao quê? À morte. Mas acontece que a lei de crimes hediondos, sabe o que ela fala? Que a falsificação de medicamentos ou substância terapêutica. Ou seja, ela abarcou um número enorme de condutas dentro desse tipo penal que pode ser considerado hediondo. Então, falsificar, por exemplo, um creme, cosméticos. Falsificar colocando uma substância na fórmula de uma maquiagem pode ser considerado hediondo. Porque vai metais, metal. E a depender da quantidade de metal, obrigada, meu anjo. E a depender da quantidade de metal ou da substância, isso pode provocar lesão, pode provocar uma infecção e pode levar a um resultado mais grave. Então, nessa parte aqui, olha, aqui extorsão, eu falei, nós vamos falar do sequestro relâmpago, eu vou voltar aqui um pouquinho, mas olha só para mostrar aqui para vocês, o estupro eu mencionei, a extorsão, a epidemia, a falsificação, olha lá, ó, falsificação, corrupção, adulteração, alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Aqui nos terapêuticos tem que ser a nossa atenção, pode ser cosméticos, tá? Pode ser um creme, pode ser uma maquiagem. Ou seja, a banca vai pegar em uma situação que o candidato jamais vai achar que ele está diante de um crime hediondo. Pô, falsificou um pó, falsificou um creme, e o cara cometeu crime hediondo? Sim, em razão da substância química para a fórmula. Sim, aqui ele pegou tudo, olha. Pode ver, ó, 273 caput e os parágrafos, olha aqui. Lembra aqui que nesse caso não cabe ao legislador, ao intérprete restringir. Se o legislador colocou tudo, é tudo. Tá? Não. Aqui é crime formal, né? Só de falsificar já é. Você não precisa nem morrer, nem acontecer nada. Tá? Só de falsificar já é considerado hediondo. Aqui também foi aquela, tem também alguns desses produtos, foi para evitar o contrabando. Vinham produtos também sem passar pela Anvisa e eram comercializados aqui. Produtos de outros países. Você não sabe qual que é a fórmula, então foi uma forma deles barrarem também. Quem contrabandear, quem falsificar esses produtos acaba inserido aqui. O favorecimento da prostituição eu já falei, mas eu quero voltar aqui no sequestro relâmpago. Pessoal, no sequestro relâmpago não há privação da liberdade. O que acontece é a restrição da liberdade. Não é considerado hediondo, tá? Anotem, porque isso aqui cai direto. Sequestro relâmpago não é hediondo. Sequestro relâmpago não é hediondo. Isso. Sequestro relâmpago não é hediondo, isso é importante. E olha só, considera-se também crimes hediondos, isso aqui tem sido muito cobrado, o genocídio e o porte e a posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Vamos ao genocídio primeiro.
A banca fica pensando assim, sabe? Eu acho que os caras ficam assim pensando. E a gente tem perguntado toda vez a gente pergunta de estupro, toda vez a gente pergunta dessas coisas. Vamos dar uma explorada em outros crimes da lei. Vamos ver aqueles crimes assim que eles parecem que não estudam muito, que passa com o olho corrido e não dão muita bola. Eu pergunto para vocês, o que é o crime de genocídio? O que é o genocídio? Quando você fala assim, o extermínio é a morte, né? Matando. Matar para exterminar? Então, é aí que pega. Acredita que o genocídio não ocorre só pela morte? É. E a banca pegou essa situação, caiu na prova do CFO. Também exatamente assim. Que fulano de tal, com a intenção de exterminar uma determinada população, impediu que as mulheres procriassem. Isso é crime hediondo? Impedir que as mulheres procriem um determinado grupo? É genocídio? É hediondo isso? Não é hediondo? O quê? O que vocês têm que anotar é que o crime de genocídio se caracteriza pela morte, lesão corporal, abortamento e a aniquilação da cultura e os costumes de um povo. Não é só a morte. Porque se você focar só na morte, você ia responder que é falso. Se você compreender que genocídio é mais do que assassinar, é mais do que matar e que matar não é o único verbo que caracteriza o tipo, você acerta. Então pode anotar aí. Genocídio se caracteriza por... Vamos aos verbos. Matar. Que é o que a gente mais pensa, né? Matou. Ofender a integridade física. Que crime que é esse, gente? Perfeito. Ofender a integridade física, que é o crime de lesão corporal. Provocar abortamento, que é o crime de aborto, que a gente sabe que é uma das modalidades de aborto, é provocar aborto. 125 do Código Penal. Isso. Aniquilar. A cultura e os costumes de grupos. Quem são esses grupos? Grupos nacionais, étnicos, raciais e religiosos. Isso. Muito bem. E detalhe importante, genocídio já caiu isso em prova. Caiu assim, o crime de genocídio, de acordo com a lei 8.072/90, é equiparado a hediondo, verdadeiro ou falso? Caiu isso em prova. O crime de genocídio, de acordo com a lei 8.072/90, é equiparado a crime hediondo. Isso é verdadeiro ou falso? É falso, porque genocídio é hediondo. Não é equiparado. Equiparado são os 3 T's. Cuidado com isso. Genocídio é hediondo. Genocídio é hediondo. Interessante, né? Nossa, porque ali a intenção era... Nossa, que horror, não? Mas teve um caso também, gente... Teve um caso que foram... Até eu vi agora esse final de semana, um caso de genocídio recente na nossa história. Ruanda. Foram mais de 800 pessoas mortas. Genocídio. Mais de 800 mortos. A intenção era exterminar
uma população que vivia ali naquela localidade. Por isso foi considerado genocídio, um dos mais recentes que a gente teve. Mais de 800 mortos. É um grupo. Uhum. Então, pessoal, tomar muito cuidado com essa questão. Por que isso, professora? Porque vejam bem, olha, acompanhe aqui comigo, ó, o genocídio previsto nos artigos 1º, 2º e 3º. Ou seja, o genocídio é hediondo em todas as suas modalidades. Então, por isso que a gente tem que ficar atento. Acredita que a banca pegou justo uma delas? Que não foi a morte, porque a morte é onde todo mundo está focado. A banca pegou o aborto, provocar aborto. Porque você fala, nossa, mas provocar aborto é hediondo, mas o crime de aborto não é hediondo. Entendeu? O confronto. Mas o crime de aborto não é hediondo, o genocídio, o aborto, o que isso tem a ver? E, na verdade, tem tudo a ver. Porque não cabe, é o que eu estou sempre batendo com vocês aqui. Não cabe ao intérprete restringir o alcance da norma. O Supremo Tribunal Federal tem feito isso. Mas, enquanto o Supremo não fala nada, nós temos que aplicar de acordo com o que está na lei. E olha só, a posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Gente, aqui nós vamos entrar um pouquinho em Estatuto de Desarmamento. Mas, professora, a questão que tem pegada é a seguinte. Vocês já deram uma olhada no artigo 16 do Estatuto? Ele é enorme. Não é só o sujeito estar com o fuzil na mão, e não ter o porte e a posse. Raspar a arma, adulterar a arma, modificar as características da arma, tudo isso caracteriza a posse e porte de arma de fogo de uso restrito. Professora, quer dizer que se eu pegar um 38, né? Se eu pegar um 12, se eu pegar um revólver que não tenha esse poder ofensivo, toda essa potência, só de eu raspar já é esse crime do 16? Porque adulterar qualquer arma já é o 16. Então, tá, mas o que isso tem a ver com a nossa aula? Tudo. O alcance. O que eu pergunto para vocês, e é o que a banca pode perguntar, é o seguinte. Todas as condutas dos 16 são consideradas hediondas ou só o caput? É só ficar com o fuzil, aquelas armas consideradas de uso restrito, que vai caracterizar o crime hediondo, ou raspar, adulterar qualquer tipo de arma, modificar qualquer tipo de arma é hediondo também? Todas as condutas dos 16 são consideradas crime hediondo ou só o caput? Olha isso aqui, ó. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito previsto no artigo 16. O legislador não colocou que era só o caput, mas também não mencionou que eram os incisos. Então, o que tem acontecido? A doutrina está dividida. Quer dizer, não existe um consenso sobre isso e o Supremo não manifestou. Mas, pela interpretação dos outros dispositivos que tem na lei, por exemplo, crimes hediondos, todas as modalidades, está lá todos os incisos, não está? Quer dizer, o legislador apontou o dedo para todos os incisos do parágrafo 2º do 121. Ele não fez isso com 16. Então, há quem entenda que, como ele não mencionou os incisos, só pode ser considerado hediondo o caput. Por outro lado, o professor Rogério Sanches fala o seguinte, não, mas ele também não escreveu caput. Se não escreveu caput, pode acontecer igual com 142 e 144. Lembra do 142 e 144? Lá atrás? Que a gente falou de guarda municipal? Por que alcança até o guarda municipal? Porque ele não colocou que era só o caput. E nem descreveu os incisos. Quando ele não menciona isso, há entendimento também de que a gente tem que englobar todo o tipo penal. Então, coloque aí. Existe divergência em relação ao 16. Existe divergência em relação ao 16. Parte da doutrina entende que hediondo é só o caput.
E outros entendem que é todo tipo penal. Parte da doutrina entende que é só o caput, que é hediondo, e outros entendem que é todo tipo penal. Isso. Se você me perguntar, professora, temos alguma decisão sobre isso? Temos. Uma decisão monocrática, quer dizer, é de um ministro só, do STJ, que entendeu que todos os tipos previstos no 16 são considerados hediondos. Só que foi uma decisão monocrática, quer dizer, não houve nem ainda manifestação do colegiado no STJ, mas existe essa decisão, viu? Tem uma decisão só do STJ, foi uma decisão monocrática, um ministro só, não passou pelo colegiado ainda, e o ministro entendeu que todos os artigos são hediondos, todos os incisos são hediondos. É o que temos para hoje, tá? Se mudar, depois eu volto e falo. Coloque aí, existe uma decisão monocrática, grifa que é monocrático, porque não é de colegiado. Existe uma decisão monocrática de ministro do STJ. Considerando todas as condutas hediondas. Isso, grifa que é só uma decisão, tá, pessoal? Porque uma decisão, ainda monocrática, é insuficiente para a gente falar a matéria está pacificada, pelo amor de Deus. Tá? Eu só estou, na verdade, colocando vocês para onde que está caminhando, que eu acho importante vocês sempre estarem atualizados. Tá? Então, vamos lá. Em relação aos 3 T's, crimes equiparados a hediondo. Então, nós temos tortura, tráfico e terrorismo. Perguntinha para a nossa aula de hoje. Todas as modalidades de tráfico é considerado hediondo? Já sabemos que não. Tráfico privilegiado não é hediondo, o uso não é hediondo, tráfico culposo não é hediondo. Então, não são todas as modalidades de tráfico que é considerado equiparado a hediondo. Outra pergunta de prova, todas as modalidades de tortura pode ser considerada crime hediondo? Também não. A tortura imprópria ou omissiva, quer dizer, aquela em que o sujeito tomou conhecimento que houve a tortura e não fez absolutamente nada e tinha o dever de fazer, por exemplo, o delegado, sabe que os policiais torturaram o suspeito. Quer dizer, o delegado tem obrigação, não tem? De instaurar inquérito. E o delegado não faz isso, ele pratica um crime de tortura, que é a chamada tortura imprópria ou tortura por omissão. Só que essa modalidade de tortura também não é equiparada a hediondo. Então, vamos fazer essas 2 anotações. Em relação ao tráfico. Não é equiparada a hediondo. Não é equiparada a hediondo. Tráfico privilegiado, 33, parágrafo 4º, quem quiser anotar, não é equiparado a hediondo. Tráfico privilegiado. Isso. Associação para tráfico também não é hediondo. Não é considerado equiparado a hediondo. Associação para tráfico não é equiparado a hediondo. Tráfico culposo também não é hediondo. Uso também não é hediondo. Tá. Quem é que decidiu isso? Isso está na lei? Não. Entendimento do STJ e do STF.
Esse é o entendimento pacificado. Então, vocês podem anotar isso. Entendimento STJ e STF. Entendimento do STJ e do STF. E a segunda pergunta: toda tortura é equiparada a hediondo? Vamos responder isso. Em relação à tortura. Né? Todo crime de tortura é equiparado a hediondo? Não. A tortura imprópria ou por omissão não é equiparada a hediondo. A tortura imprópria ou tortura por omissão não é equiparada a hediondo. Quem decidiu isso, gente? Adivinha? STJ e STF. STJ e STF. Quem é que decidiu sobre sequestro relâmpago? STJ, STF. Entenderam? Então, a lei ela vai sofrendo limitações no seu alcance por força de decisão judicial. E a lei de crimes hediondos, ela tem bastante isso. Sim, com exceção desses que eu mencionei? Sim. São considerados. E o feminicídio? Deixei por último. E o feminicídio? Que é a última modalidade também de crime não equiparada a hediondo. O feminicídio é crime hediondo. O feminicídio nada mais é que um homicídio qualificado. O crime de feminicídio é hediondo, mas o que caracteriza o feminicídio? É a morte da mulher em situação de violência doméstica? Essa é uma das modalidades, né? Duas características para o feminicídio. Primeiro, o feminicídio é homicídio qualificado. Praticado em duas situações. A morte de mulher num contexto da violência doméstica e familiar e a morte de mulher em questão de gênero, por ódio, menosprezo ao sexo oposto. Então, não precisa conviver nem coabitar. Num acidente de trânsito, se houver uma discussão entre homem e uma mulher, e o homem acabar matando a mulher, em razão dela ser mulher, por conta de uma briga, nunca viu ela antes, teremos homicídio qualificado como feminicídio. Feminicídio. Vocês viram esses dias que chocou? Não foi homicídio, mas poderia ter acontecido. Esses dias um caso não foi de feminicídio, mas foi de violência contra uma mulher em razão de ser mulher. Vocês viram esses dias que um policial doido, porque o lanche dele foi com molho que ele não queria. Gente, o que é aquilo? Segundo foi noticiado na mídia, eu nem sei se isso aí, mas o que falaram foi que ele não gostou, que parece que ele tinha pedido sem molho e foi com molho, ou ao contrário. O pirado, ele pegou a arma, ele foi para a lanchonete, ele mandou uma pessoa que estava lá sair, ele foi para o balcão, ele não conversou pelas imagens, ele foi pegando a mulher pelo cabelo e apontando a arma para ela todo o tempo, ele arrastou, ele bateu, ele esmurrou, ele chutou, ele fez tudo. Não, apareceu isso assim, não foi nem nesses jornais de que sai sangue, não, só de se assistir já está pingando sangue, não. Foi no Jornal Nacional, em rede, porque é justamente para destacar o aumento de violência contra a mulher. Não foi o feminicídio, porque graças a Deus ela não morreu. Mas eu falo para vocês, por pouco. O cara estava disposto. Né? Então, ficou muito evidente que ele só...
praticou toda aquela violência porque o alvo da violência era a mulher. Ele deixava muito claro, porque ele xingava, ele falava isso durante o áudio. E era uma coisa absurda, porque desde a hora que ele chegou, ela ficou assim. Mesmo assim, ele pegou, arrastou, e ele foi arrastando para fora da lanchonete, vocês viram? Foi uma coisa assim absurda. Então, são essas situações, vamos supor que tivesse ocorrido, que bom que não ocorreu, mas vamos supor que tivesse ocorrido a morte. Nós estaríamos diante de um feminicídio? Sim. Ah, mas ela não era nada dele, não importa. Mas nós estaríamos diante de um homicídio praticado em razão da vítima ser mulher. Tá? Então, são essas situações aí que vão caracterizar. Muito bem. Vamos lá. É hediondo, porque o feminicídio é uma forma de homicídio qualificado. Ainda tem, assim, umas causas de aumento, quando é praticado na frente de filho, né? Quando é praticado nesse âmbito de violência doméstica, ainda tem um aumento na pena, mas ainda assim nada é capaz de conter, né? Porque a gente só vê, infelizmente, esse número crescendo. Aí, pessoal, eu coloquei para vocês, o material está bem completo, mas não vou ficar lendo o slide, porque a ideia é a gente interagir, fazer os exercícios, mas no material de vocês, inclusive eu coloquei trechos de julgados, tem súmulas, é um bom material, é um bom resumo para vocês estudarem, tá? Então, eu especifiquei bem aí, olha, decisão de novembro de 2017, tem a súmula vinculante sobre exame criminológico, a súmula vinculante de 26 tem caído bastante. Eu mencionei que para progredir de regime, quem pratica crime hediondo equiparado tem que cumprir no mínimo 2/5. Progredir de regime, não basta ter os 2/5. A lei de execuções penais, ela exige que a pessoa esteja preparada, ela esteja apta para voltar a conviver em sociedade. Aí eu vou pegar o caso que eu acho que resume bastante o que eu quero dizer. Richthofen. A Richthofen demorou um tempão para progredir, né, gente? Ela progrediu e voltou, né? Porque ela descumpriu as condições. Mas, enfim. Vocês lembram a novela que era Richthofen? Ah, Richthofen já tem não sei quanto tempo, já podia progredir de regime. A defesa protocolava o pedido, o juiz ia e fazia o quê com o pedido dela? Negava. Ah, mas ela já tem o tempo. Por que era negado o pedido da Richthofen? Porque o juiz pediu o exame criminológico, quer dizer, será que ela está apta a conviver em sociedade? E a comissão formada por assistentes sociais e psicólogos traçava o perfil dela e falava, não está apta não. Porque ela é psicopata. O psicopata não tem cura. Em liberdade, uma hora ou outra ele vai cometer homicídio de novo. Porque não tem como curar. É um desvio de personalidade. Não é doença mental, mas é um desvio de personalidade. E que faz com que essa pessoa se torne perigosa às outras. Porque ela é capaz de cometer o mesmo crime. Vocês lembram, não sei se vocês lembram aqueles casos criminais famosos, o assassino da lanterna? Lembra do caso da lanterna? Gente, o da lanterna é a mesma coisa. Ele ficou 30 anos, quando ele soltou, adivinha o que ele fez? Estuprou e matou de novo. Ele falava, eu vou cometer de novo, se eu for, eu vou cometer de novo. As coisas, né? Então, o que aconteceu com ela foi exatamente isso. Só que o exame criminológico, por conta do encarceramento que nós temos vergonhoso no Brasil, o CNJ e o Supremo Tribunal Federal se engajaram de 2006 para cá em diminuir o número de encarcerados no Brasil. Nós tivemos um mutirão da execução penal, bastante debatido, de 2006 para cá, e há um empenho do Poder Judiciário em diminuir esse número de presos sem julgamento ou presos que já estejam aptos a progredir de regime. O que eles decidiram, o Supremo? Peraí, o que está barrando a progressão, que fica mantendo esse povo encarcerado lá? Vocês sabem que isso é ruim para o Brasil, né? Se um país ele não administra bem o seu sistema penitenciário, você fica sendo, nossa, aquele país lá, desumano, não respeita as leis, Deus me livre, larga a mão de investir no Brasil. E o Brasil fica com imagem arranhada. Semelhante ao meio ambiente. Se você não tem políticas sustentáveis, o país não mostra que está engajado nesta pauta, não recebe investimento. Então, é o problema. Peraí, temos que resolver esse problema. E aí, o que eles pensaram? Olha, me fala uma coisa, vamos fazer uma reunião, vamos pedir para ir para os juízes da execução penal mandar para nós
qual que é o raio-x da execução penal no Brasil. E os juízes fizeram isso. Teve mutirão em todo o país. Era o ministro Gilmar Mendes ainda, o presidente do Supremo à época. O que aconteceu? Os juízes falaram, olha, eu estou com X tantos pedidos de progressão de regime. Só que eu estou dependendo, adivinha do que, pessoal? Do exame criminológico, porque eu não tenho funcionário que possa fazer adequadamente. O pedido fica parado na minha mesa, porque enquanto esse exame criminológico não chega, eu não posso decidir. Ah, essa é a questão? Ah, então não vai ser mais problema. O exame criminológico é facultativo. Ele é dispensável agora. Se o juiz entender que aquele condenado tem condições, ele pode decidir sem o exame criminológico. Veja, o exame criminológico não deixou de existir, mas agora ele é dispensável para a progressão. E se o juiz entender, como foi o caso Richthofen, ah, não, para decidir isso aí eu preciso, ele pode pedir, mas essa decisão ela tem que ser fundamentada. É o caso Richthofen, é o caso da Jatobá, que a madrasta que junto com o pai matou a Nardoni. Isso, a Isabela Nardoni. A madrasta estava junto com a Richthofen, elas até estavam com as saidinhas todas combinadinhas. Né? Passar o Dia das Mães, lembra? Até que saiu na mídia. Elas puderam passar o Dia das Mães com a família. Olha que coisa estranha. Então, assim, uma coisa louca. Nesse caso, olha isso aqui, gente. Nós temos a súmula vinculante. Súmula vinculante cai demais. Então, eu coloquei no teu material, tá? Tá aí também. E agora eu contextualizei para vocês saberem, mas qual que é a importância dessa súmula para o crime hediondo? É tudo. Porque nós acabamos de ver que, para progredir o condenado por crime hediondo, tem que cumprir 2/5. A pergunta que a banca faz é, o exame criminológico é obrigatório para crimes hediondos? Não é obrigatório para crime nenhum. Súmula vinculante? 26. Que às vezes a banca gosta de embutir. Ai, para crime hediondo é obrigatório? Não, não é. Tá? Se o juiz quiser pedir, ele tem que fundamentar. Então, está aí no material de vocês também. Liberdade provisória, já falei. Ai, gente, CESP fez uma sacanagem com os candidatos com relação à progressão. Mas eu pus no material de vocês também isso. Tem a súmula 471 da STJ, que eu estou aqui batendo no início da aula, olha, é 2/5, 2/5. Desde que ano passou a ser cobrado 2/5? É desde 2007. É recente. Porque a lei é da década de 90, não é? 8.072/90. Gente, desde que a lei entrou em vigor até 2007, os condenados, mesmo sendo crime hediondo, precisavam cumprir apenas 1/6. A partir de 2007, é que passou a ser obrigatório o cumprimento de 2/5 da pena. Pois vocês acreditam que numa prova CESP de polícia civil, a banca questionou nas alternativas para assinalar a correta que fulano tinha praticado um crime de homicídio qualificado em, parece que foi 98 ou 2000, e que para progredir ele bastava ele cumprir 1/6 da pena. Pô, era a correta. Era a correta. Mas ele colocou homicídio qualificado justamente para o candidato pensar o quê? Pô, se é hediondo, não pode ser 1/6, vocês entenderam? Ou seja, CESP exigia que o candidato lembrasse que os 2/5 só passou a ser exigido a partir de 2007. Gente, sacanagem. Quer ver outra sacanagem deles? Que pode cair na tua prova? Quando é que o porte e posse de arma de uso restrito passou a ser hediondo? Perfeito. Ele pode colocar uma situação em que o sujeito praticou o crime em 2015 e 2016. Se ele praticou o crime em 2015 e 2016, ele tinha direito à fiança? Sim, porque não era crime hediondo. E caiu uma outra CESP. Favorecimento à prostituição.
praticado em 2011, que o sujeito tinha praticado em 2011. E aí perguntava, né, se nesse caso o crime era hediondo ou não. Não, porque o favorecimento à prostituição só passou a ser considerado hediondo a partir de 2014. Então, fica atento também. Quando que esse crime passou a ser hediondo? Porque algumas bancas fazem a sacanagem também de quando o crime passou a ser considerado hediondo. E joga no colo do candidato para ele lembrar a data. Mais essa. Está aí também para vocês. Coloquei aqui também a questão do livramento condicional. Ah lá, a súmula 26, já mencionei ela. Tem uma súmula que trata disso também, que é a 439 STJ. Crimes hediondos e equiparados cabe prisão temporária, que vocês estudam em processo penal. A prisão temporária em crime hediondo e equiparado não é de 5 dias, é 30, podendo ser prorrogado por mais 30. Então, qual que é o prazo máximo que pode chegar a temporário em crime hediondo? 5, 10, 30 ou 60? 60. Cuidado com isso, tá? Em crime hediondo, prisão temporária, 30 dias. Associação criminosa e equiparado, o crime do 288 não é hediondo, mas se a associação se organizar, ela se reunir para praticar crime hediondo, a pena é maior. A pena é de 3 a 6 anos. Então, se eles se associarem para praticar crimes de latrocínio, estupro, extorsão mediante sequestro, se reunirem para isso, a associação em si vai continuar sendo crime comum, mas a pena vai ser maior, porque eles se reuniram para praticar crime hediondo. Então, é assim. Assalto a banco é hediondo? Assaltar banco? Não, é roubo qualificado, mas não é hediondo, certo? Tá. Eles vão responder pelo roubo qualificado em associação, concurso de crimes, 288. O 288 tem a pena de 1 a 3 anos. Agora, vamos mudar. Eles se reúnem para praticar extorsão mediante sequestro. Extorsão mediante sequestro é hediondo? Extorsão mediante sequestro é. Muito bem. E eles também se associaram para essa finalidade? Sim. A pena vai ser 1 a 3 ou 3 a 6? 3 a 6. Por quê? Porque eles se reuniram para praticar crime hediondo. No caso, extorsão mediante sequestro. Tá? Então, o que é o crime de associação criminosa qualificada? É a reunião de agentes para a prática de crime hediondo. É isso. Tá? Extorsão. Mas eu coloquei também aqui para vocês no material. Olha lá, 3 a 6 anos. E cabe colaboração premiada. Toma muito cuidado com isso. A colaboração, eu achei engraçado. E assim, engraçado assim, que, gente, pelo amor de Deus, você tem que ler pelo menos um pouquinho além antes de sair falando bobagem, né? Eu vou pegar o caso aqui só para exemplificar para vocês. Vocês viram que já tem uns dias atrás aí, foram presos 2 suspeitos de serem os executores da morte da Marielle, da vereadora, no Rio. Estão lembrados, né? Isso. Assim que eles foram presos, o governador do Rio de Janeiro hoje, que foi juiz, ele veio dar uma entrevista coletiva e ele falou, olha, porque aí começou a questão, né? Quem foram os mandantes ou o mandante? Estão lembrados disso, todo o movimento na net e tudo mais. O governador veio a público e falou assim, olha, eles foram presos, a investigação continua e eu já conversei com o delegado que está conduzindo o caso e ele pode oferecer para esses suspeitos o benefício da colaboração premiada. Se eles fizerem a colaboração, de repente eles podem ter redução de pena. Nossa, choveu crítica. Onde se viu colaboração, prêmio para quem mata, para quem tira vida, para quem isso e aquilo. Foi o governador do Rio de Janeiro que inventou isso? Aonde está escrito que cabe? Na lei de crimes hediondos, gente. Pelo amor de Deus, para de falar bobagem. Eu não aguento isso. Quando eu escuto essas coisas, eu fico com dor no ouvido. Assim, eu fico, meu Deus, lê alguma coisa. Tem um departamento jurídico para falar, querida, não fala, né? Não sei.
Mas a Lava Jato ainda, os crimes de lavagem, esse crime de corrupção não é hediondo, né? Entendeu? Só que o que eles... Olha a mentalidade, olha da nossa sociedade, porque isso reflete a sociedade. Ah, se você tira a vida de alguém, imagina, essa pessoa que matou, não cabe colaboração. Agora, se rouba milhões, mata não sei quantos indiretamente, que eu sempre defendi que é um crime potencialmente lesivo muito maior que o crime de homicídio. Você tem colaboração. Matou, não pode colaborar. Para com isso. Tem que usar colaboração mesmo, gente. Vamos chegar logo a quem mandou matar, que ainda pode mandar matar mais gente, não é verdade? Agora, o que eu quero dizer é que o governador foi alvo de crítica porque dava a impressão que ele estava inovando. Quando, na verdade... Agora, gente, é estranho, né? Alguém pensar uma coisa dessa, porque o homem foi juiz não sei quanto tempo. Não, que juiz sabe tudo. Não é isso, mas pelo amor de Deus... Você acha que o cara vai falar uma bobagem? Ele estava falando isso porque justamente está previsto aonde? Na lei. Por isso que ele disse, olha, se de repente eles colaborarem, a gente pode, eu já falei para o delegado, se eles quiserem colaborar, a gente pode ver uma possibilidade de redução de pena. Está previsto na lei. Então, foi por isso que ele falou. Né? Gente, aqui, qual que é o cuidado para a tua prova? Cuidado, o único benefício em crime hediondo é redução de pena. Cuidado que aqui não tem perdão judicial, não tem suspensão de prazo para oferecimento da denúncia, não é nada disso. Colaboração premiada em crime hediondo, o único benefício previsto na lei é possível, eventual, se a colaboração for eficiente, se ela for efetiva. Quer dizer, se forem alcançados os objetivos, é a redução de pena. De 1 a 2 terços. Tá? Mas ela é admitida. Vamos aos exercícios? Bora lá fazer alguns exercícios aqui sobre o tema. Vamos lá, gente. Eu trouxe acho que 3 ou 4. De acordo com as disposições legais referentes aos crimes hediondos, o agente do crime de sequestro relâmpago qualificado com resultado morte está sujeito à prisão temporária por ser tal crime considerado hediondo? Verdadeira ou falsa? Falsa. Por que ela é falsa? Porque sequestro relâmpago não é crime hediondo e nem equiparado. A prática não consumada, ou seja, tentada do crime, afasta o caráter hediondo? Falso, porque crime hediondo é consumado ou tentado. Então, do quê? Você tem ali, na verdade, assim, você tem as duas situações de crime que pode ser considerado hediondo, tanto na forma consumada ou tentada. Você não precisa atingir o resultado. Basta que toda a investigação demonstre que a intenção era essa. Então, a tentativa de homicídio qualificado é hediondo. Tentativa de feminicídio é hediondo. Tentativa de estupro é hediondo. Isso. Cumpridos os requisitos legais, será cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito? É possível? Gente, não tem vedação a isso. Só tem vedação a fiança, anistia, indulto e graça. Então, é possível. É cabível ao magistrado classificar o crime como hediondo? Cabe ao magistrado ou cabe ao legislador? Isso, então é falso, não é ao magistrado. A liberdade provisória em crime dessa natureza é direito subjetivo do autor condicionado ao pagamento de fiança? Falso, porque é insuscetível de fiança. Cabe liberdade provisória, mas não mediante fiança. Então, a correta é a alternativa C. Conforme a legislação pertinente, considera-se crime hediondo o favorecimento da exploração sexual de pessoas adultas? Não. É de quem? Criança ou adolescente. Então, essa é falsa. O estupro de vulnerável tentado? Sim. Lesão corporal dolosa de natureza grave? O que está errado? É gravíssima ou seguida de morte contra aquelas pessoas. Autoridades, agentes de segurança nacional, seus parentes, exatamente. Sequestro?
Falso. Somente extorsão mediante sequestro. E extorsão simples. Falso. Somente a extorsão qualificada pela morte. Então, veja que os nomes têm na lei de crimes hediondos, todos eles. Então, você tem que lembrar qual deles é hediondo ou não. Resposta correta é a B. E o interessante, o tentado é que pode deixar a pessoa confusa. Não podemos esquecer, é consumado ou tentado. Essa CFO aqui, gente, 2017. Considerando tão somente as informações contidas nas assertivas, assinale aquela que corretamente contempla um crime hediondo ou equiparado previsto na Lei 8.072. Matias, delegado de polícia, depois de saber que um determinado policial de sua delegacia torturaram preso, deixa de investigar a conduta mantendo-se inerte. O Matias cometeu crime equiparado a hediondo ou hediondo? Não, por que não? Primeiro, qual é o crime que ele praticou, gente? Tortura. Só que qual a modalidade? Imprópria ou por omissão. Se ela é imprópria ou por omissão, ela não é equiparada a... Então, essa primeira, ela é o quê? Verdadeira ou falsa? Falsa. Perceba, essa aqui é CFO, a pegada é mais... Veja que ele não coloca o crime de tortura imprópria equiparado. Não, colocou a situação para você lembrar. Ou seja, na verdade, a questão está implícita na assertiva. Você só tem que lembrar se tortura imprópria é ou não é hediondo. Tá? Com o intuito de destruir parcialmente certa etnia indígena, Elesbão, fazendeiro, adota medidas destinadas a impedir o nascimento no seio do grupo, como esterilizações forçadas contra as mulheres da tribo. Esse é hediondo. Qual crime? Genocídio. Genocídio. Muito bem, vamos ver as outras aqui. Bertoldo, mas vamos falar a verdade. Para quem não estuda o genocídio, só lê na lei de crimes hediondos, erra essa questão. O cara nunca vai achar que isso aqui é crime hediondo. Você vê como que... Olha lá, Bertoldo, agindo com dolo de perigo, envenena a água potável de uso comum, destinada ao consumo de um clube. Por conta do envenenamento, provoca culposamente a morte de 2 pessoas. Por que não é hediondo? Porque envenenar água não é crime hediondo, gente. O crime de envenenamento de água não é hediondo. O que é hediondo é epidemia com resultado e ainda tem que ter o resultado morte. Então, envenenamento não é hediondo. A fim de subtrair para si coisa alheia móvel, Perivaldo, eu gostei que vocês viram os nomes, todos têm um L, Perivaldo, né? Todos, Bertoldo, olha só. Perivaldo invade uma casa e depois de abordar um morador, desfere 2 tiros contra ele, um em cada joelho para evitar a perseguição futura. Em seguida, o agente sai de casa levando consigo joias de grande valor. O morador passa a sofrer de debilidade permanente nas 2 pernas. Por que não é hediondo? Por que não é hediondo esse crime aqui? A primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte: qual é o crime? Qual é o crime aqui? É roubo. É roubo qualificado. Isso, é roubo qualificado. Porque é o seguinte, mas o que me indica que não é uma tentativa de latrocínio? Aonde? Perfeito. Porque a questão deixa muito clara que a intenção de atirar da perna não era para matar. A intenção era apenas para facilitar o quê? A fuga. Se não tivesse isso aqui, porque eu volto a lembrar, tentativa de latrocínio é crime hediondo. É isso que a banca tentou deixar o candidato aqui na dúvida. Por que não é tentativa de latrocínio? Porque deixa muito claro que a intenção dele não era roubar e matar. Ou matar e roubar. A intenção dele era subtrair, sim, e apenas garantir o quê? A fuga, certo? A fuga, tá? Só por isso. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não fica louco e foca assim, como o morador não morreu, não é hediondo. Você erra.
Porque você pode ter uma situação em que o sujeito estava disposto a tudo mesmo e o morador só não morreu, foi acudido, foi socorrido, enfim. 147? Por que 157. Isso, a primeira parte. Tá? Aqui só não é porque ficou muito claro que ele deu o tiro para garantir fuga. Ou seja, a banca fez questão de deixar de forma implícita que a intenção não era o quê? Não era matar. Interessante, né? Mas ela tá assim, né? Aí já, com a intenção de matar. Não, mas vai responder do mesmo jeito. Porque aí você tem aquelas situações de erro na execução e tal, não importa. Se a intenção dele era matar A, mas matou B, vai responder do mesmo jeito. Você tem que levar em consideração o que ele colocou exatamente aqui. Apenas o quê? As informações contidas nas assertivas. A informação que está contida aqui que ele queria garantir a fuga. É só e só por isso que não é hediondo. O veneno é uma qualificadora. Só que crime de envenenar água é um crime específico. Envenenamento de água potável é o crime do 267 do Código Penal. É desse crime que está falando. Vamos terminar só a questão, gente? Rapidão, aqui, ó. Ribamar, para satisfazer sua lascívia, fornece bebida alcoólica a Emiliana, adolescente de 15 anos de idade que fica levemente embriagada. Aproveitando-se da situação, Ribamar sugere à adolescente a prática de sexo anal e sua filmagem, com que Emiliana concorda. Fim do ato sexual, Ribamar distribui o vídeo para amigos através das redes sociais. Por que não é hediondo? Porque falta elemento do tipo. Qual que é o elemento do tipo? Violência e grave ameaça. Agora, ele praticou crime? Sim, oferecer bebida menor, divulgar, que agora é um crime recente no Código Penal. Vamos à última, pessoal. A quarta é a última. Também CFO. Essa é CFO também. Aderbal, por menosprezo à condição de mulher, agride Selma com um soco no rosto. Sem querer, provoca o desfalecimento da vítima, que cai da própria altura. Essa da própria altura, eu achei um barato isso. Cai da própria altura. Fiquei assim, intrigada com essa questão. Cai da própria altura. Fiquei assim, estranha. Cai da própria altura. Isso me, né? Bate com a cabeça no chão e morre por traumatismo craniano. Analisando o caso concreto e considerando que Aderbal e Selma, vocês viram aquela preferência do IBAD por todas as pessoas com ela ali no nome, eram divorciados, é correto afirmar que a sua conduta configura qual crime, queridos? Vocês acham que Aderbal praticou um crime de homicídio qualificado por motivo torpe, um crime de violência doméstica, um crime de feminicídio, um crime de homicídio culposo ou lesão corporal seguida de morte com aumento da pena? E aí? Isso é a lesão corporal seguida de morte, com o aumento da pena. Por quê? Você tem dolo e culpa no consequente. A intenção não era matar. Qual que era a intenção dele? Lesionar. Porque ele deu um soco nela, certo? Ela é que caiu da própria altura, bateu a cabeça da própria altura, vai ficar para mim para sempre. Ela que caiu da própria altura, bateu a cabeça e morreu. A intenção dele não era matar. Então, nós temos ofensa à integridade física. Nesse caso aqui, você tem um crime préter doloso e essa modalidade de crime caracteriza lesão corporal. Se nós tivéssemos aqui a intenção de matar, nós poderíamos ter, talvez, o feminicídio, mas não é o caso. Então, resposta correta é aí. Terminamos esse. Clique lá aqui.